Vou pendurar. Paz do Senhor, paz os irmãos. Madélia. Estamos, Madélia, Paz do Senhor, Madélia. Estamos aguardando nosso horário, né? Às 10 horas. Enquanto isso, os irmãos vão chegando. Vamos se preparando. Se os irmãos quiserem tomar uma água, tá? Para a gente estar iniciando, vamos estar aguardando aí alguns irmãos estar chegando, certo? Hoje estudaremos a lição 9, né? Se os irmãos quiserem pegar suas Bíblias, já para estar ajudando, né? Faltam 3 minutos. Agora são 3 minutos, irmãos. Faltam 3 minutos, irmãos, já estamos quase dando início. Não sei se eu vou descer aqui. Aqui na sala de vídeo entrou a Eliana Ferreira. Eliana, Deus abençoe, irmã, Pai do Senhor. Você, né? Entrou pela página do setor 8. Se quiser pôr na TV também aqui. Já estaremos iniciando, irmãos, só faltando alguns minutinhos. Vamos aguardar chegar mais alguns irmãos para darmos início à nossa live. Uma lição muito importante, que nos ensina grandes coisas da Palavra de Deus. Mamanda, Pai do Senhor, Mamanda, Deus abençoe. Falta 1 minuto. Falta 1 minuto, irmãos, para iniciarmos. Glória a Deus. 10 horas. Irmãos, são 10 horas agora, nesse momento. Vamos estar dando início à nossa aula. Os irmãos peguem suas revistas, abram na lição 9. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Hoje estaremos estudando a lição 9 da nossa revista da Escola Dominical.
datada de 31 de maio de 2020, sob o tema o mistério da unidade revelado. Vamos estar aqui realizando a leitura do texto áureo. Antes de tudo, rogo as orações dos irmãos sobre a minha vida e da minha família, e que os irmãos venham continuar orando para que a palavra de Deus seja a cada dia revelada aos nossos corações, que possamos crescer no conhecimento da palavra de Deus. Texto áureo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios 3:5. Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Esta é a verdade prática. Leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 1 ao 13. O objetivo geral é estudar o mistério de Deus que esteve oculto e a revelação concedida aos profetas e aos apóstolos. Tá certo? Introdução. A Bíblia revela o mistério que esteve oculto desde os séculos, desde todos os séculos, aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Irmãos, o que nós estamos aprendendo hoje, o que consta aqui no livro de Efésios, o que nós estamos aprendendo no livro de Efésios, essa revelação que estamos aprendendo a respeito da igreja, do corpo, a respeito da unidade dos gentios, da salvação dos gentios e dos judeus, o qual o Senhor formou um só povo, por isso fala que era o mistério da unidade. Essa unidade aqui refere-se à unidade dos gentios com o resto do mundo, formando um só povo, a igreja. Esse mistério, dentre outros que nós vamos aprender, tá? Ele esteve oculto para os irmãos, para o povo de Deus do Antigo Testamento. Eles não entendiam, eles não tinham essa revelação aqui que nós temos. Eles não tinham essa compreensão, tá? É isso que nós vamos aprender, tá? Então isso é o mistério que esteve oculto desde o Antigo Testamento, desde os séculos anteriores. E agora foi revelado aos apóstolos e aos profetas, e os apóstolos e profetas revelou à igreja, revelou a nós. Agora nós temos acesso e temos essa compreensão, tá certo? Por exemplo, nós aprendemos que Jesus não foi morto há 2000 anos atrás, e eles não sabiam disso. Eles sabiam que o Messias viria. Aí você fala, mas Jesus não foi morto há 2000 anos atrás? Não. Jesus foi morto antes de Deus criar qualquer coisa. É o que nós aprendemos. Desde a fundação do mundo, antes, quer dizer, da fundação do mundo, no projeto de Deus, Jesus Cristo já foi morto. Tá? Isso está na palavra de Deus. Aqui nessa revelação, eles não sabiam disso. Eles sabiam que o Messias nasceria e salvaria. Mas grandes revelações assim, só foi dado à igreja da Nova Aliança. Foi um mistério isso durante muito tempo. Tá? A gente vai aprender que quando Jesus veio à cruz, a Bíblia usa esse termo, ele se manifestou aqui na terra nesse período, há 2000 anos atrás. Só que aquilo já tinha acontecido, Deus já sabia, o cordeiro já foi imolado, né? Ele já tinha sido sacrificado há 2000 anos atrás por essa obra. Tá? O que nós estamos aprendendo, tendo aqui o Novo Testamento, essa carta dá uma visão global do projeto eterno, do plano de Deus. O projeto maravilhoso de Deus. Você entende?
Você não pensa que Deus foi projetar a criação, toda a criação do homem, e não sabia que o homem ia cair, não sabia, e só depois que o homem caiu foi tentar resolver o que queria fazer agora, e aí teve uma ideia de enviar seu filho para salvar e pagar. Não, irmão, você já estava tudo projetado. Tudo projetado. Deus já sabia de todas as coisas, tá? Então, que mistério é esse? Tá? Que nós vamos aprender que foi revelado. O mistério da unidade. A igreja, né? Lógico que teve outros mistérios, por exemplo, esse que eu estou falando, que Jesus foi morto antes da fundação do mundo, que é o fundador da igreja. Mas a igreja, ou seja, que é formada por dois povos, é um dos grandes mistérios que eles não sabiam, né? O povo de Israel não sabia. Tópico 1. O mistério oculto no Antigo Testamento. Então veja bem. Os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos participantes das promessas. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. Isso aqui é importante. Veja bem, os gentios não sabiam nada sobre as promessas de Deus ao seu povo. Isso até mesmo com relação a eles. Havia promessas no Antigo Testamento que referiam-se a ele, mas eles não conheciam os profetas, nem criam os profetas, eles viviam a sua vida, os seus deuses, tá? E existiam profecias, por intermédio de profetas judaicos da nação de Israel, claro, a respeito deles. Eles não sabiam, eles desconheciam isso. Mas o povo de Israel conhecia algumas profecias, lógico, né, que tratavam do alcance da bênção de Deus para com os gentios também. Eles conheciam, só que eles desconheciam, os judeus desconheciam que eles seriam um só povo com os gentios também. Eles não sabiam a dimensão, tá? Eles não sabiam. Por isso que ele diz assim, o textual diz assim: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora está sendo. Agora está esclarecido todo o projeto de Deus a respeito do plano de Deus a respeito da salvação do homem, juntando gentio com judeus. Por isso que fala assim, o mistério da unidade, tá? Fala da unidade desses dois povos, englobando então o mundo inteiro, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não Deus amou Israel de tal maneira, mas o mundo inteiro de tal maneira que deu seu Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É uma verdade que esteve encoberta e que foi desvendada agora, e que nós sabemos. Jamais alguém falaria, hoje qualquer um fala isso, porque está escrito, repassa essa informação. Mas eles não, naquela época nenhum profeta, nenhum grande, nem Moisés, nem Davi, nem Jó sabia disso. Tá? Esse é o mistério que esteve oculto. O desconhecimento do mistério. Em Efésios 3:5 diz assim: ao qual, em outros séculos, esse mistério não foi manifesto aos homens da maneira como está sendo agora. Agora está sendo ampla. Ele sabia alguma coisa? Muito pouco. Tá? Ele sabia do Messias, ele sabia que o gentio seria alcançado pela graça de Deus também, mas não sabia como isso aconteceria. Tá certo? Eles tinham esse conhecimento. 3. Eu esqueci de falar o 1, né? É o conceito bíblico de mistério. O que seria o mistério? A palavra mistério quer dizer oculto, tá? Oculto. Guardado, estava guardado, tá? É uma verdade que estava encoberta. 1 Timóteo 2,4 diz assim: que quer que todos os homens se salvem, venham ao conhecimento da verdade, tá? Essa é a vontade de Deus. Que nós venhamos ao conhecimento da verdade, tá? Vamos lá. 3. O mistério e os profetas da antiga aliança, tá? Então veja bem, os escritores do Antigo Testamento conheciam a respeito das bênçãos, como eu já disse, ele conhecia a respeito das bênçãos prometidas aos gentios. Ele sabia alguma coisa, tá? Alguns detalhes, algumas informações, né? Pouca coisa, mas sabia. Por exemplo, baseado em que ele sabia em Gênesis 12:3, quando Deus promete a Abraão e diz assim: Abraão, e abençoarei os que te abençoarem, Deus falando a Abraão, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em você, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja,
Abraão tinha uma família. Qual era a família de Abraão? Israel. Só que Deus está prometendo que em Abraão abençoar não só a família, uma família, que era a família de Israel, mas abençoar todas as famílias da terra, ou seja, abrangendo todas as nações do mundo inteiro, tá? Então, como Deus faria isso? Em ti, ele quer dizer em ti, não que é por meio de Abraão ou por causa de Abraão, mas por causa daquele que nasceria de Abraão, que era Jesus Cristo, tá? Jesus é descendência de Abraão, né? Descendência de Davi. Então, Deus tinha uma promessa aí então eles conheciam. Aqui tem uma promessa que abrange, alcança, Deus prometendo que alcança ao povo gentil. Outro ponto, Isaías 11:10. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. O que está falando aqui? Vamos lá, a raiz de Jessé. Jessé foi pai de Davi. De Davi nasceu Jesus, tá? E aqui está dizendo que esse fruto aqui de Jessé, ou seja, Jesus Cristo, o Salvador, o Messias, seria buscado pelos gentios. E hoje você vê, estou falando hoje, bilhões de pessoas, de cristãos, que buscam a Deus, que buscam a Jesus. Cumpre-se essa profecia, que começou a se cumprir há 2000 anos atrás, quando o Evangelho começou a ser pregado também aos gentios, os gentios começaram a aderir, a crer no Evangelho. Tá? Então, através dessas profecias, eles tinham uma noção, não sabia como seria isso, mas tinham noção. Então, os judeus não sabiam quando e como isso aconteceria, tá certo? Eles desconheciam que as barreiras raciais e religiosas seriam quebradas, como foi, né? Deus uniu judeus e Israel, judeus e gentios. Que os judeus, eles não sabiam que os judeus e os gentios seriam um só povo, formando a igreja, eles desconheciam, tá? Desconheciam na antiga aliança, que também era mistério, o plano eterno para a salvação, todo esse projeto que Deus projetou, tá? Você lembra quando Jesus falou assim, sobre qual é o homem que ao construir uma torre não senta primeiro para ver se tem condições, tem verbas para começar a obra e completar, se tem condições financeiras. Ele dá um ensino sobre isso, né? Para você construir uma torre, você precisa fazer um projeto. E esse projeto você tem que ter condição, recursos financeiros para você começar e você terminar. O que ele estava dizendo? Ele estava falando do reino dele, do projeto de Deus. Quando Deus foi projetar essa grande edifício, que é a igreja, que é o povo dele, quando Deus projetou, planejou, ele primeiro sentou. Ele teve que saber se ele tinha condições e capacidade, se ele ia conseguir chegar, começar e terminar. Porque quando o homem cai, aí foi uma derrota, uma frustração. Não uma derrota de Deus, mas uma coisa que frustra o que Deus queria. Era a vontade de Deus que o homem fosse criado e morresse eternamente ou vivesse? Vivesse eternamente. A queda foi um fracasso de Deus? Não teve fracasso de Deus. A queda fez parte, fazia parte do plano de Deus. Mas então dentro do projeto de Deus ele teve que fazer o quê? Ele pegou Cristo. Cristo foi imolado antes da fundação do mundo já para uma garantia, como garantia do resgate do ser humano que ia cair. Você está entendendo o plano de Deus? Eles não sabiam desse plano de salvação. Messias foi morto antes da fundação do mundo, a cegueira temporária de Israel, eles não entendiam disso, e a transformação do crente na volta de Jesus, tá? Então todas essas coisas eram um mistério que esteve oculto a Israel, e agora revelado à igreja, tá certo? 2. O mistério revelado no Novo Testamento. Revelado aos apóstolos e revelado aos profetas. Aprendemos que esses profetas que aqui está dizendo que foi revelado a eles, esse mistério, não é aos profetas do Antigo Testamento, mas aos profetas do Novo Testamento,
Tá? Os do Antigo Testamento eles só tinham uns pequenos relances, muito leve. Os do Novo Testamento teve todo esse esclarecimento. Tá? Então vamos lá. Paulo fala que esse mistério foi manifestado a ele por revelação divina, tá? Por meio do Espírito Santo. Trouxe essa revelação a ele, não só a ele, mas também aos outros apóstolos, Pedro, né? Que também falou sobre isso, João, tá certo? E outros profetas. Que não recebeu, Paulo explica que ele não recebeu o seu apostolado de homem algum, que a doutrina que ele estava ensinando não recebeu de homem algum, mas de Deus, e quando Deus enviou ele para pregar aos gentios, ele não foi consultar Pedro, para ele tinha segurança daquilo que ele estava ensinando, tá certo? Bom, vou dar antes de nós irmos para o subtópico 2, deixa eu dar uma pausa aqui para mim falar a palavra-chave que eu disse para os irmãos anotem aí, tá? A palavra-chave é fidelidade, tá bom? Palavra-chave, fidelidade. Os irmãos anotem aí no final da aula. Terminando a aula, os irmãos têm meia hora para tirar uma foto dos exercícios respondidos e junto com os exercícios vocês escrevem assim, palavra-chave, fidelidade, tá bom? Junto com os exercícios. Só escrever fidelidade e se os irmãos acertar 3 questões, os irmãos vão poder concorrer ao final da lição, quando eu terminar, não essa lição de hoje, ao final da revista, tá? Os irmãos vão poder concorrer, a gente vai sortear um prêmio, tá? Um brinde para o irmão que mandou as respostas para nós, tá certo? Mandou as perguntas, mas com a palavra-chave, tá? A palavra-chave, então, é fidelidade, tá certo? Vamos lá, subtópico 2. O mistério oculto agora revelado. Em termos gerais, mistério revelado. O mistério revelado é a igreja, tá? O corpo de Cristo. Não, mas não é só isso. Mas um grande, em termos gerais, aqui fala em termos gerais, o grande mistério que esteve oculto é a igreja, ou seja, o mundo formando um corpo só, tá certo? Você sabia que o plano inicial de Deus ao criar o homem era que houvesse uma só humanidade. Deus nunca quis essa divisão. Por exemplo, vamos para o Antigo Testamento. Existia 2 povos, o povo de Israel e o povo gentil. 2 povos. O gentil é o resto do mundo, tá? Que adorava toda sorte de Deus. Mas Deus sempre quis uma humanidade só. Esse é o princípio original de Deus. Por isso que na igreja ele não aceita divisão, ele une judeus, gentios, ele une um povo só, tá certo? Então, quando Deus cria a Israel, ele não cria com o objetivo de formar um povo separado, 2 povos, porque quando cria Israel, a primeira coisa que passou, a gente fala sobre exclusivismo, eles se fecharam em si, não, irmão. Israel estava aberta para você fazer parte de Israel, qualquer gentil, pode ser da pior raça que tiver. Pode ser um ninivita, tá? Pode ser um da Babilônia. Se ele quisesse conhecer e se converter ao Deus vivo, bastava ele se circuncidar no Antigo Testamento e fazia parte do povo de Israel com todas as bênçãos. Então Israel tinha que estar aberto a isso, para trazer com o intuito de formar um povo. Mas Israel se fechou, foi exclusivista, nem falava com o samaritano. Isso que samaritano era filho de Abraão também. Não vou entrar nesse assunto porque vai ficar muito... Os samaritanos era descendência de Abraão. Só que depois foram surgindo divisões dentro do corpo de Israel também. Ela se dividiu e criou-se uma rixa, uma briga em que eles também não falavam nem com eles. Então essas divisões é coisa humana. Eles tinham que estar abertos a isso. Então, o projeto de Deus sempre foi isso. Então o que acontece? Agora Deus, com a igreja, na nova aliança, através de Cristo, ele concretiza esse objetivo, tá? De tornar um só povo, a igreja. Você sabe que quando a gente fala de exclusivismo, que a igreja, hoje nós fazemos isso igual Israel fazia. As denominações evangélicas, são das denominações evangélicas que creem em Jesus Cristo como seu Salvador, né? Creem no batismo, até com o Espírito Santo. Mas nós criamos essas divisões. Não falo não dou a paz do Senhor para aquele outro irmão,
porque ele faz parte de outra denominação, mas ele não crê como eu creio, ele não tem o entendimento que eu tenho. E há divisões, e o corpo é um, Jesus vai lá, batiza com o Espírito Santo, Jesus salva ele, mas não considera. Há denominações que não dão a paz para a outra, tá? Porque tem divergências, isso é normal, irmão, essas divergências pequenas, assim, nunca você vai falar, entender. Tem pontos que é um pouco mais complexos de entender, isso é normal, sempre existiu, tá? Na igreja, na época de igreja, na igreja teve algumas divergências, tá? Teve algumas divergências de alguns pontos, eles tinham que sentar, tá? Então, irmão, a gente faz as divisões ainda. Nós é porque nós é ser humano é difícil, mas Deus considera um só povo, que creu em Jesus Cristo. Graças a Deus que a salvação é bem simples, muito mais simples do que nós ensinamos. Nós deixamos bem complexo. Mas a salvação diz, Jesus diz, aquele que crê e for batizado será salvo. Não é isso que é a palavra de Deus? A Bíblia diz, Abraão foi justificado, foi salvo pelas obras ou pela fé. Abraão foi um homem abençoadíssimo, todavia, a Bíblia diz que creu Abraão e isso foi imputado como justiça. É isso que deu. Creu em Jesus Cristo, teve fé em Jesus Cristo. Salvação é pela graça mediante a fé, ou seja, gratuito. Só que a gente, por causa de alguns entendimentos, por causa de algumas coisas, diferenças teológicas, a gente já, aqui é a igreja mais correta, então eu nem dou a paz. Então infelizmente, e a gente pensa que a nossa é a única igreja. A igreja é todo o povo, não é denominação, CNPJ, não é isso que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo que está em Cristo. Tá? Então Deus formou um só povo no mundo inteiro, de todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Tá certo? 3. A magnitude do mistério. Até mesmo alguns líderes da igreja primitiva demoraram a entender esse mistério. É isso que eu falo para os irmãos. Você está entendendo? Tá? Está entendendo? Então, eles tiveram dificuldades de entender esse mistério. Não foi de um dia para outro. E o fato de algumas pessoas, isso que eu quero dizer para você, outros irmãos nossos não tiveram ter a compreensão que você tem e acreditar diferente em alguns pontos que você tem, isso não te dá direito de achar que você é um salvo e ele é um destinado ao inferno. Se a nossa salvação só viesse quando nós entendesse alguma coisa, nós estávamos perdidos, né, irmão? Porque às vezes demora anos, décadas, para compreender coisas. Não é verdade? Graças a Deus que a nossa salvação depende unicamente de uma pessoa e não de nós. Não dos nossos próprios esforços, não da nossa obra, senão graça não seria graça. É um favor que você não merece, você não fez por ela. Tá? A nossa salvação depende da obra de uma só pessoa, da obediência de uma só pessoa, de Cristo Jesus, que foi crucificado, da obra de Cristo na cruz. A sua e a minha salvação depende disso. E a minha fé nele. Por isso ele deu um sino básico, quer ser salvo? Aquele que crê e for batizado será salvo. O evangelho é simples, tá? Mas eles também tiveram a dificuldade de entender. Não pense que não teve. Os irmãos, para você ter uma ideia, a igreja começou entre os judeus. E aí eles começaram a ser batizados com o Espírito Santo e tal, e Deus começando a fazer a obra. Daqui a pouco, teve um dia que Deus mostra para Pedro, dá uma visão para ele, e ele consegue entender naquela visão. Acho que os irmãos conhecem essa história, quando ele vê um monte de bicho, réptil, animais imundos, e Deus faz assim, mas come. Aí Pedro fala, não, Senhor, jamais eu vou comer, eu vou matar, vou comer uma coisa imunda. Fala assim, não chama de imundo o que eu purifiquei. Sabe do que Deus estava falando? Dos gentios. Na mesma hora bate na porta alguém na porta de Pedro. Pedro vai e abre. Quando Pedro olha, é um homem enviado de Cornélio. Cornélio é um homem, era um gentio, piedoso, que orava, que buscava Deus, mas não tinha compreensão. Sabe o que ele fez? Foi lá, pregou para Cornélio, ele creu em Jesus, foi batizado com o Espírito Santo, com toda a sua família, foi batizado. Você sabe que os outros apóstolos ficaram atônitos? O quê? Como que é isso? Pedro vai ter que se justificar aqui. Pregou aos imundos, aos gentios, ainda batizou com o Espírito Santo, como se ele que fosse o responsável pelo batismo com o Espírito Santo.
Não aceitaram. Pedro teve que justificar, explicar que a visão que Deus deu, mostrar nas Escrituras que Deus também tinha projeto de salvar todos os gentios, assim como os judeus, e fazer um corpo só para eles entender e compreender. Você está entendendo? Só que nós não. Nós às vezes, olhamos algumas denominações que recebem diferente, que às vezes é diferente na liturgia, em alguma teologia, em algum entendimento, e são batizados com o Espírito Santo. E nós não damos a paz porque eles não andam como nós, não pensam como nós, não se vestem como nós e tal. Mas Jesus já até batizou eles com o Espírito Santo, só que nós não aceitamos. Não, mas tem que ver se é o Espírito Santo mesmo, de repente não é. A gente chega nesse extremo para justificar que ele também não é nosso irmão. Mas eles também tiveram essa dificuldade de compreender que o Evangelho não é complexo, ele é simples. A salvação nossa, graças a Deus, depende de Cristo unicamente. A Bíblia diz que nós fomos salvos, nós aprendemos a lição. Não por causa das nossas boas obras. Quando Deus nos salvou, nós era ímpio. Tudo que nós fazíamos que não prestava. Bastou nós olhar para Cristo, reconhecer a nossa impiedade e a nossa incapacidade de fazer o bem e de obedecer. Quando olhar, reconhecer a nossa miséria e olhar para Jesus Cristo na cruz e crer nele e ter fé nele. E a Bíblia diz que fomos justificados, fomos libertos, fomos purificados, fomos salvos, regenerados. Aí sim a Bíblia diz que fomos regenerados para viver em boas obras. Em gratidão, as nossas obras servem para agradecer, é um gesto de gratidão que agrada a Deus. Tá? Não fomos salvos pelas nossas obras, mas pela obra de Cristo. Mas fazemos boas obras porque agradecemos em sinal de gratidão ao que Deus já fez por nós, e é isso que Deus espera dos salvos. Tá? Ser obediente, boas obras, obediência aos seus mandamentos. Tá certo? Então eles tiveram essa dificuldade de entender esse mistério, mas foram compreendendo aos poucos, tá certo? Então, 3. O mistério pré-estabelecido por Deus. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden, tá? Isso já estava tudo projetado, ele sabia que o homem ia cair e tal. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado. Então o homem aquilo tinha que acontecer, aconteceu, né? Israel, tudo que aconteceu em Israel foi rebelde, Deus sabia do dilúvio, Deus sabia de tudo, irmão, né? Quando Jesus Cristo já veio, já tinha sido projetado, tal, todo esse mistério eles não tinham essa compreensão, que tudo isso já estava, né? Já tinha, é como se na mente de Deus já aconteceu. Por isso que João lá em Apocalipse ele olha o futuro, ele já revela o futuro, tudo aquilo lá Deus já sabe, tá? Então vamos lá. 1. As riquezas insondáveis de Cristo. Esse mistério que agora foi revelado e está sendo anunciado por Paulo é considerado como riquezas insondáveis. Tá? Paulo se alegra extremamente em compartilhar com os povos, com todos os povos, essas boas novas, essa magnitude do projeto, do plano, da soberania de Deus. Efésios 3, 18 e 19 diz assim: poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Tá certo? Então veja bem, isso aqui é muito grande, é muito vasto, ele começou a entender, quer dizer, é impossível de você compreender toda a sua profundidade. Mas aqui compreender alguma coisa, e esse alguma coisa foi grande demais entender esse projeto para Paulo, para a igreja. Tá? 2. O eterno propósito em Cristo. Deus sempre esteve no controle da sua criação. Irmãos, quando nós olhamos com nossos olhos humanos para a nossa realidade, ou até quando lemos a Bíblia, parece que alguma coisa saiu fora do controle de Deus. Né? Quando Deus estabelece o povo de Israel para ser uma representante fiel, né? Um sacerdócio santo, né? Um povo que o representa. Depois nós vemos Israel começar até bem em alguns momentos, durante alguns anos, depois eles falham, depois eles fracassam. Salomão, um homem tão sábio, um homem tão assim sábio, depois ele caiu, ele pecou, Deus rasgou o reino por causa dele. E depois passou aí onde que eu quero mostrar para os irmãos, apareceu 2 reinos. Foi aí que surgiu 2 reinos. Depois que Salomão peca,
grandemente contra Deus, afasta-se de Deus, Deus rasga o reino e a partir daí aparecem dois reinos, o reino do sul, o reino do norte, ou o reino de Israel e o reino de Judá. A capital de Israel, Samaria, Judá e Jerusalém. Esse reino de Judá permaneceu um pouco mais fiel do que o reino de Samaria. Samaria foi se distanciando de Deus e caiu na idolatria. E nisso surgiu essa divisão. Deus sabia de todas essas coisas, né? Aqui está, só dar uma pausa aqui para falar, mencionar os irmãos que está conosco, Cláudio Pires, né? Irmão Cláudio, pastor presbítero Cláudio, Deus abençoe. Irmão Antônio Silva, Jéssica Iabe, Naldo de Cajati, irmã Esmeralda, Deus abençoe a todos os irmãos, né? Então, irmãos, nós vemos aqui que sobre esse eterno propósito de Deus. Então, veja bem, assim, o plano da salvação que abrange o mistério da igreja e a revelação desse mistério sempre estiveram de acordo com o propósito de Deus. Então, nada foi pego, Deus não foi pego de surpresa. Deus sabia de todas essas coisas, como eu estava falando aí, de Samaria e tal. Deus sabia de tudo isso que ia acontecer. Jesus veio, tinha que ser rejeitado, porque ele tinha que ser morto, tá? Tudo faz parte do plano de Deus. Até a eleição, quando nós lê, eleitos, diz que os cristãos, os salvos, são eleitos não depois que a gente fala assim, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, como nós não sabemos, nós temos que manter a nossa fidelidade na fé em Cristo, confiando no sacrifício de Cristo, na obediência dele, seguindo a ele, né? E agradando a Deus através das nossas boas obras, através da nossa obediência a ele, porque já somos salvos, ao salvo espera-se isso. Então, quer dizer, só que essa questão da eleição só Deus sabe. Por que ele elege antes? Porque ele sabe. Ele conhece você. Ele te conheceu antes da fundação do mundo. Ele te conhece. Tá? Então, logo, irmão, é desse propósito que ele fala, desse eterno propósito de Cristo. Né? É isso. Então, 3. O plano divinamente pré-estabelecido. Tá? O plano divino não surgiu pelo advento do pecado. Tá? Isso aqui é só reforço do que eu já falei. Eu falei um pouco antes. Tá? O plano não foi após o pecado que Deus projetou salvar o homem. Tá? Isso já estava no escrito, no projeto de Deus. Deus sempre esteve no controle e já tinha um plano pré-estabelecido desde a eternidade. Essa verdade nos ensina que por trás de todo evento da história existe um propósito eterno em andamento. Tá? Isso é importante saber. Acontece tanta coisa, né? Agora está acontecendo a pandemia, e já aconteceu tantas outras coisas, e a gente pensa, meu Deus está vendo isso, e isso vai... Deus não esperava isso, digamos assim. Deus esperava tudo, irmão. Tá? Você lembra quando Jesus falou assim, olhou o templo e falou assim, não vai ficar pedra sobre pedra nesse templo. Os discípulos admiravam o templo de Jerusalém, a beleza, a estrutura, e Jesus falou assim, não vai ficar pedra sobre pedra desse templo que não seja derrubado. Isso concretizou, irmãos, nos anos 70. Tá? Mas o que aconteceu? Um grupo de judeus lá, você sabe que os irmãos eram divididos lá em zelotes, saduceus, fariseus, né, tal. Teve um grupo lá que se rebelou contra Roma, contra o Império Romano. Os irmãos sabem que Israel era subjugado, era sujeito, era servo de Roma. Estavam vivendo em paz com Roma, enquanto Israel não trazia problema para o imperador. O imperador era terrível. Só que deu um negócio deles lá e falou assim, não, a gente não aceita, a gente é povo de Deus, nós somos povo de Israel, vamos partir para cima aí desse império aí, vamos destruir. Deus está com a gente e tal. Mas eles não entendiam que Deus estava com eles, estavam cegos, já tinham acabado, mataram até o Filho de Deus, mataram o próprio Deus, agora Deus vai estar com eles. E foram para cima, e houve uma guerra. E o Império Romano olhou assim, até agora eu deixei vocês viver em paz, enquanto vocês permitiam isso, enquanto vocês estavam quietinhos no seu canto. Agora vocês querem mexer com nós vamos para cima. Arrasou Israel, Jerusalém, destruiu tudo deles, inclusive o templo. Então, irmãos, quando o templo é destruído, eu falei, meu Deus, os judeus falaram, meu Deus, como pode acontecer isso? Isso estava dentro do projeto de Deus, irmão. Isso tinha que acontecer. Quando acontece um grande evento, e nisso Israel é disperso sobre todo mundo, saiu da nação, saiu pelo mundo, acabou a nação, as leis, a organização, o país Israel. Tá?
esse evento, Deus tem um propósito nesse evento. Deus sabia tudo o que aconteceu tinha que acontecer para cumprir. Jesus sabia, Jesus tinha profetizado e muitos outros que estão acontecendo nos nossos dia a dia. Tá certo? Então, veja bem, isso faz parte do plano pré-estabelecido de Deus. Conclusão: o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Tá? Mistério da igreja. Dentre outros, claro, como eu já mencionei, o mistério da igreja, o corpo de Cristo, né? Revelado. Irmãos, como já disse, estamos chegando ao final da nossa aula. Os irmãos peguem aí o seu questionário, que ainda no Face você tem meia hora. Quando eu der o amém e terminar, o irmão tem meia hora para responder e mandar a pergunta, tá? Está conosco também a irmã Janete Paula da Silva e Lourdes Maria. Deus abençoe, irmã, seja bem-vinda, tá? Ao nosso canal. E então os irmãos pegam as perguntas, as 3 questões, tá? As 5, se você acertar pelo menos 3, você vai colocar a palavra-chave que eu disse. Não vou dizer de novo. Os irmãos têm que estar atento à aula que eu disse agora há pouco, a palavra-chave. E junto com a pergunta você vai concorrer a um prêmio no final da lição. Então esteja todas as lições assistindo, acompanhando, estudando conosco. Com certeza você será grandemente ajudado. Desde já, agradeço primeiramente a Deus que tem nos dado essa graça, essa oportunidade de estar junto com os irmãos, aprendendo a palavra de Deus, que sempre é uma luz para nós, sempre nos fortalece, nos faz com que nós ficamos fortes na presença dEle, em amor, e nos desenvolvemos melhor, né? Agradeço ao nosso pastor Douglas, Deus abençoe ao nosso pastor Douglas, que tem confiado a minha pessoa essa oportunidade de estar ministrando a aula de escola dominical a todos os irmãos. Sabemos que o nosso pastor tem grande conhecimento, ao qual nós aprendemos muito, todos os dias aprendemos, a cada dia, né? Mas mesmo assim ele tem dado essa oportunidade a nós, e nós louvamos a Deus por isso, e peço que os irmãos não esqueçam de orar pelo nosso pastor e por toda a sua família, também orar pelo nosso pastor presidente, pastor Reuel, juntamente com toda a sua família, na direção desse trabalho do nosso campo. Quero desde já convidar todos os irmãos para estar conosco à noite, a partir das 19 horas, participando do culto, não assistindo o culto, mas participando do culto, né, irmãos? Da live, enquanto durar essa pandemia. Vamos orar, né, irmãos, para que Deus possa cessar o mais rápido possível, mas orar também, irmãos, para que Deus possa, dentro desse momento, fazer com que as pessoas reflitam sobre a importância de buscarem a Deus, que é um momento de reflexão. Como aprendemos, todos os eventos estão dentro do plano de Deus, e tudo que acontece tem um propósito. E claro que as pessoas podem usar de um evento, ele pode usar para o seu bem e também para o seu mal, né? E que as pessoas possam entender e olhar isso com um olhar positivo, um olhar de reflexão e olhar para as coisas de Deus, né? Então vamos orar nesse sentido. Assim eu agradeço a todos os irmãos em nome de Jesus. Amém.